estamos chegando em Puno novamente. Chamos. De Venezuela. Ah, sim. Passou ali, então o guia tava mostrando que são os venezuelanos também, eles fazem a rota por aqui, pessoal. Nós chegando de volta em Puno. Olha que show. Aqui é um controle da fronteira para quem faz a entrada lá pela Bolívia. Olá, como está? Aí aqui normalmente eles pedem a documentação da imigração, né? SUNAT, documentação da moto. E certamente o seguro, SWAT. Eu digo certamente porque às vezes que eu passei por aqui eu passei no sentido inverso ao que nós estamos fazendo agora. Ou seja, eu fiz Peru-Bolívia e nunca fiz Bolívia-Peru. Mas pelo que a gente viu ali, um motociclista parado, eles pedem essa documentação aqui sim. Então não tente fazer esse trajeto aqui sem o seguro, sem o SWAT, que o risco de você tomar uma multa é grande. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é como que eles aproveitam cada centímetro quadrado para produzir aqui, ó, as margens de titicaca, cebola, cenoura, vários tipos de papa, que é batata, né? E aqui é dono, é propriedade particular. Segundo nosso guia, o que a gente vê lá naquele detalhe lá do titicaca, são criadeiros, né, como se diz aqui, de trucha, que é aquele prato que a gente comeu lá num lago, na ilha de Losura. Muito bom, gente, é um peixe que eles fazem aqui a vapor, frito, uma delícia. Pessoal, a gente deu uma paradinha aqui para mostrar para vocês como que é uma plantação de quinoa, ou quinoa, como se diz aí. Ele falou que aqui mais umas... Cara, aqui também tem picão. Olha aí. Vou mostrar para vocês aqui no detalhe como que é o quinoa, um dos cereais mais ricos do mundo, se não o mais, né? Esse aqui ainda não está pronto para produzir, né? O nosso guia disse que é mais uns 15 dias por aí. Olha aí, não sei se vocês conseguem ver no detalhe. E ali é o Lago Titicaca. O que a gente vê aqui, gente, é só uma pontinha, uma península, vamos dizer assim, do Lago Titicaca. A maior parte tá para lá. E segundo o guia aqui, é 180 km de norte a sul por 200 quilômetro de largura. Grande, né? 9 mil quilômetros, 9 mil metros quadrados de lago. A gente falou tanto do Manco Inca e do Pachacuti, principalmente do Pachacuti, né? E aqui tá o que seria o rosto do Manco Inca, que emergiu das profundezas do Lago de Titicaca com uma vasilha de ouro para levar até Cusco e fundar o umbigo do mundo, né? Ou seja, o centro de todo o Império Inca, né? Que é Cusco. E aqui tá Pachacuti, considerado aí o construtor mais famoso da era Inca. Pachacuti ou Pachacutec, conforme a pronúncia de cada um. E ali nós estamos indo em direção à fronteira boliviana, Peru-Bolívia, aliás, rumo a Desaguadeiro. Agora a gente chega aqui na vila de Circuito. Na verdade é circuito, né? Traduzindo, que fica às margens do majestoso Lago Titicaca. Ó, pessoal, nosso hotel é bem lá, ó, uns 15 km daqui. Aí ali na frente está a fronteira com a Bolívia, só para efeito de localização. Enfim, aqui nós temos um arco da vila, né? Da vila de Circuito. Eu vou mostrar para vocês uma curiosidade aqui da vilazinha. Esse aqui é um local como se fosse um local
local de promessa, né? Como o nosso Brasilzão existe em vários lugares. Aqui nós temos que seria um chafariz. Nome, amigo, mesmo? Pileta. Que na verdade aqui é pileta, ele chama de pileta. É novo, não é histórico isso aqui. O local aqui onde eu digo para vocês que eles têm como local para fazer promessa é aqui, ó. Então se eles querem conseguir uma casa, construir uma casa, eles vêm nessa lateralzinha aqui, nessa parede de pedra, e eles fazem como se fossem mini casas. Vocês podem observar ali. E aí eles fazem aqui uma oração. E aí faz ali a casinha e aguarda a bênção vir, né? Aproveitando o ensejo, o gancho aqui, com relação ao tempo da fertilidade, porque faz parte aqui, o tempo da fertilidade está ali embaixo, tá, gente? O que faz funcionar, conforme o local aqui disse, tem uma outra história que uma alemã veio para cá e o esposo dela, infértil, o que eu vou falar para vocês é a história, tá, gente? Aí a maldade ou a fé de acreditar ou não fica por conta de vocês. Então ela fez o ritual ali no tempo da fertilidade, jogou ali a xixa, e no mesmo ano ela engravidou. E em seguida ela teve mais um, depois ela teve mais um, e foi posterior ao ritual da fertilidade ali no tempo da fertilidade. E aí, se é verdade ou não, mas o que eu penso é assim, não é que o templo de fato, como muitas culturas, né, muitos costumes religiosos faz o milagre, enfim, sim. Isso aqui é uma conclusão minha, tá, gente? Eu penso que é a sua fé, né, que vai de fato fazer a coisa acontecer. Então, eu vou comprar isso, ou eu vou usar isso, e isso vai fazer com que eu tenha tal coisa. Não, eu acredito que a sua fé, né, bem como a cura, não vou aqui entrar no mérito religioso de ninguém. Então eu penso que a sua fé em alusão a determinada coisa que faz com que você consiga aquilo que você está pedindo naquele momento. Então, traduzindo o meu entendimento com relação ao tempo da fertilidade, é isso que eu penso. Ou seja, é a fé de quem faz o ritual ali e que faz você conseguir, né? E fé a gente não se discute, né, gente? Beleza? Bora lá que tem mais coisa pra gente conhecer nessa viagem ainda. Fiz uma corridinha até aqui em cima. Inicialmente a gente pensa que é um cemitério, mas não é. Tudo leva a crer que sim, né, quando a gente olha. Vou mostrar pra vocês aqui. Eles vêm e fazem a oração, né? Olha que interessante. Mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, não levantar o nome de Deus em vão. É o segundo, né? O 3, santificar as festas. 4, honrar padre e madre. 5, não matar. 6, não fornicar. 7, não roubar. 8, não mentir. 9, não cometer adultério. 10, não condicionar los cienes andien. No condicionar luz. Essa parte eu não consigo traduzir. Se alguém aí do canal hablar muito bem espanhol, por favor. Olha aqui, pessoal. E aqui já é cultivo, ó. Não sei se vocês conseguem ver lá em cima. Tá tendo uma festa lá, né? Aliás, um ritual, na verdade. Então tudo isso aqui, ó, é um local assim quase que sagrado para eles, né? As margens do Mar Gestor Titicaca. Gente, a origem do Inca, como eu falei no outro vídeo, deixa eu pegar mais um ganchinho aqui. É que Mambo Inca, se não me falha a memória, foi o primeiro imperador Inca, emergiu das águas. E acredita aqui que abaixo do Titicaca, das profundezas do Titicaca, tem uma cidade que eu não consigo lembrar o nome agora. É como se fosse Atlântica, né? Então, ou seja, lá daquela cidade emergiu o imperador para povoar essas terras, né, conquistar muitas terras, né, sentido Machu Picchu, Cusco, Machu Picchu, e criar o povo, e assim surgiu o povo Inca, né,
que foi também conquistando. Não é que eles surgiu do nada aqui e os espanhóis vieram e fizeram o que fizeram contra eles. Eles também conquistavam, traduzindo não, em outras palavras, invadiam também outras terras, colocavam outras tribos para correr a exemplo dos Aimaras e dos Ares. E é isso aí, beleza? Legal a história, né, gente? Hoje nós estamos aqui no Templo da Fertilidade, que fica a 16 km de Puno, né, as margens lá de Titicaca, sentido Bolívia, saindo de Puno, sentido a fronteira da Bolívia por Desaguadeiro. Então esse templo aqui ele tem uma particularidade muito interessante, que eu vou mostrar para vocês porque que ele é conhecido como o Templo da Fertilidade. Como todos os templos Inca aqui, nada do que eu vou falar para vocês aqui é exatamente uma verdade, porque como tudo que é de origem Inca, como já falei em outros vídeos, não se tem assim uma verdade única. Mas vamos lá conhecer o Templo da Fertilidade e conhecer as duas versões mais aceitas para a sua criação. Bora lá? Canal Feitosa na Estrada, mostrando para você mais um sítio arqueológico aqui no Peru. Então é isso aí. São 200 metros quadrados, né, de todo o templo. Esse templo ele foi construído, estima-se que ele foi construído no século XV, né? Olha como é rico em água também, pelos Incas. Mas esse local aqui ele tem origem anterior, ou seja, pelas tribos Aimaras ou Aires, que habitava o local aqui antes mesmo da chegada dos Incas. Mas vamos lá. Então todo esse complexo aqui, são 200 metros quadrados. Nós temos mais de 200 figuras coliformes, ou seja, em formato de algo, conforme a cultura Inca. E esse local aqui em 2013 ele foi considerado Patrimônio Cultural Nacional do Peru. E aí, já tem ali 2 lhamas pastando. E eu vou mostrar para vocês mais de perto alguns detalhes do Templo da Fertilidade. Antes a gente vai mostrar aqui para vocês como que é a parte aqui dos artesanatos, enfim. Porque a curiosidade mais interessante a gente vai deixar por último. Vamos lá. A maioria aqui está fechada, então você pode comprar os artesanatos locais, enfim. Ah tá, a entrada aqui é 6 soles por persona, ou seja, 6 soles por pessoa. A gente pegou aqui um taxista local, né? Negociamos aqui por 55 soles, ele pediu 80, mas fechamos por 55. Bora lá então conhecer o Templo da Fertilidade. O Templo da Fertilidade tem o nome Inca Uyu. Inca Uyu, Inca em referência à cultura dos Inca e Uyu local, ou seja, morada dos Inca. Já na língua quechua, né? Já na língua Aimara se diz aqui Uyu lugar, né? Então seria que lugar onde tem a fertilidade. Basicamente isso aí. Então o que acontece? Os Incas achavam que as águas que vinham da montanha, né, fertilizavam essas terras, né? E a terra para eles era um deus que era Pachamama, entendeu? Alimentada pelo sol, né, nutrida pelo sol. Então os Incas eles tinham um conhecimento astronômico muito grande. Então tudo que se fazia de templo, como eu falei nos outros vídeos também, era voltado para o sol. Então o que acontece? Através da posição que criava construía os seus templos, das suas cidades, media também as estações do ano. Mas vamos lá, sem mais delongas, explicar para vocês por que é considerado o Templo da Fertilidade. Então olha só o encaixe das pedras. Essas pedras elas vinham de longe, não se tem ainda uma explicação lógica como eles conseguiam trazer. E essa figura estranha que vocês veem aqui, a primeira teoria diz que quando a mulher era infértil, então ela vinha para o Templo da Fertilidade, trazia uma quantidade determinada de xixa, que é uma bebida extraída do milho, no caso do milho, né? Tem outros, mas do milho aqui. Então elas sentavam nesta figura aqui, nessa estátua, o que vocês podem chamar ela, né? Então, para elas, para o entendimento deles, né? A mulher sentava aqui, jogava xixa sobre ela, sobre o corpo dela, e dependendo do local em que a xixa escorresse, né? Ela sentada aqui, saberia se ela era ou não fértil e se estava ou não em condições de abrigar uma vida, né? Ou seja, ela estaria em condições de ter um filho. Essa é a primeira teoria. A outra teoria é que
nada mais é do que cogumelos, né? Olha só. Que brotavam, né? Alimentado pela água da montanha e juntamente com o sol. A segunda teoria é que estas figuras que foram feitas, né? Essas esculturas, vamos dizer assim, pelos locais no século XX, com o único propósito, atrair turistas que estariam em busca da fertilidade, e aí assim eles estariam com interesse de visitar o templo aqui. O que acontece? Não tem como ter uma informação precisa, porque as informações da época, aliás, não existiam informações da época, né? Escritas, enfim. Então basicamente é isso aí, ó. São várias estátuas, imagens, cultura. E essa construção no século XX teria sido ordenada por autoridades locais, né? Justamente para trazer turista para cá. Eu fico com essa segunda teoria. Vocês assistam e tiram suas próprias conclusões. Mas o que acontece é o seguinte: muitos turistas vêm para cá e de fato alguns fazem até o ritual. Pode observar que visivelmente tem alguma coisa que foi jogada, derramada, provavelmente xixa mesmo. E alguns os locais aqui juram que funciona, né? Então fica aí a critério de cada um tirar suas próprias conclusões. Nós vamos aqui circundar o templo e eu gostaria de mostrar para vocês o encaixe, né, das pedras. Olha que interessante. E elas têm uma espécie de trava, como se fosse um gancho, uma trava, justamente para quando acontecesse os abalos sísmicos, né, no caso terremoto, e ela permanecesse de fato como está. Então isso aí a gente percebe em todos os templos Inca, né? Detalhe, essas pedras não têm origem aqui da região. Tem pedra aqui que pesa aí 50, 60, 70 toneladas, até mais. E como que essas pedras eram trazidas para cá? Essas pedras aqui, vocês podem observar que tem a mesma aparência, né, das pedras que a gente encontra lá em Machu Picchu, né? São as mesmas pedras, né? E a distância de Machu Picchu aqui, que é enorme, dá mais de 300, quase 400 quilômetros por cima. Depois na edição do vídeo eu vou colocar para vocês. Como que elas eram trazidas para cá? Com que tecnologia? Então são perguntas que ficam pairando aí no ar, que faz essa cultura inca ser tão interessante. Olha que legal, gente, ó. Entendeu? Incrível, né? Vou fazer um 360 aqui e adentrar mais uma vez. Você pode ver que é bem batido aqui, ó. Então de fato o templo é muito visitado. Como eu falei, é o templo da fertilidade. Então muitas mulheres que se achavam doentes, né, vinham para cá fazer o ritual da xixa e elas eram curadas, né, por esse procedimento, e aí sim tinha seus filhos. Conversando com um turista no trem que a gente pegou para Machu Picchu, de Ollantaytambo para Machu Picchu, a turista falou assim que jurou para nós que a amiga dela disse para ela, né? Aliás, a amiga dela jurou para ela que ela veio aqui, fez o ritual no templo da fertilidade, com o procedimento lá da xixa, né? E em 2 anos ela teve 2 filhos, ou seja, um por um, né? Fez 2 degrauzinhos a escada. Então eu vou dar uma volta mais uma vez aí nessa figura pitoresca. E aí vocês tiram as conclusões de vocês. Olha o detalhe da pedra. Esse polimento aqui, alguns acreditam que no caso dos que foi construído pelos Incas, que eles pegavam uma pedra maior e ia meio que raspando, né, em contato uma com a outra, e obviamente a pedra com a resistência menor sofria o desgaste, e assim eles conseguiam fazer o polimento. Interessante, né? Então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Templo da Fertilidade, aqui na cidade de Puno, mais precisamente 16 km do centro de Puno, sentido Bolívia, fronteira ali na cidade de Desaguadeira. Espero que vocês tenham gostado. Aqui o Peru tem muita história, então se vocês querem ver de fato como que é, tirar suas conclusões, eu convido vocês a fazer uma viagem
por esse país tão maravilhoso, em especial a região do Vale Sagrado. Beleza? Então quem não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, dê essa força para o canal, que só assim a gente vai estar motivado a estar fazendo mais vídeo para vocês, trazendo mais informação, também incentivando vocês a viajar, seja a pé, de moto, montado num jegue, numa bicicleta ou no motorhome, por que não? E no nosso caso, a moto. Que aí essa sim é a forma mais interessante que eu recomendo para vocês fazer viagem. Então vamos ficando por aqui. Obrigado a todos aí que assistiu o vídeo, que compartilhou. Canal Feitosa na Estrada. E vamos que a viagem continua, tá? Nossa viagem ainda não terminou não.